Olá, eu gostaria de comentar e meditar com vocês sobre a história dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Abraão e sua esposa Sara tinham de Deus a promessa de que mesmo na velhice, Deus lhes daria um filho, um descendente, que faria com que a descendência de Abraão fosse tão numerosa quanto as estrelas do céu. Como a promessa demorava, Sara deu a seu esposo Agar, sua serva, e dela nasceu Ismael. O resultado disso foi que, quando Isaque, o filho da promessa, nasceu, houve discórdia entre os irmãos, e Agar e seu filho foram embora. Muito embora Deus também tenha abençoado Ismael, mas os irmãos não tiveram uma convivência de paz. Mais tarde, Isaque se casa com Rebeca. Rebeca fica grávida de gêmeos e dentro do seu ventre, duas nações disputavam já havia conflito dentro do ventre. No nascimento, Jacó nasceu agarrado ao pezinho de Esaú. E depois, conforme eles foram crescendo, Esaú era o predileto do pai e Jacó era o predileto da mãe. Houve preferência entre os filhos, isso gerou discórdia, ciúmes. E eles também foram afastados um do outro, não conseguiram conviver em harmonia. Jacó, quando foi embora para uma terra distante, conheceu suas duas esposas, Lia e Raquel. Jacó amou mais a Raquel e amou seus filhos, mais também os filhos que ele teve com ela. Ele teve ao todo 12 filhos, mas ele preferia mesmo e amava José. A preferência de Jacó por José causou entre os irmãos uma discórdia tamanha, que resultou na venda como escravo de José pelos seus irmãos para o Egito. Nós podemos perceber nessas três histórias que eu contei de forma muito rápida, mas você pode ler lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Todas essas histórias têm algo em comum. A preferência de filhos, a discórdia entre os pais. Você percebe que um padrão se repetiu de geração em geração? E esse padrão, ele só foi quebrado quando a bênção do Senhor, a presença de Deus, entra na história dessas famílias. Eu não sei como é a sua família, eu não sei se você vem de uma família que apresenta um histórico, repetições de conduta, casamentos que são desfeitos, discórdia entre irmãos, casos de vícios que passaram de geração em geração. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você não precisa passar para a próxima geração uma herança tão ruim, uma herança de discórdia, uma herança de vícios. Você pode hoje mesmo escolher que a presença de Deus mude a sua história, que Deus transforme o mal em bem, que a presença de Deus quebre essa cadeia, esse ciclo de coisas ruins que acontecem desde tão longe da sua família, desde o seu tataravô, seu bisavô, e foi se prolongando até chegar em você. Você pode ser bênção de Deus na sua casa e mudar padrões repetitivos que destroem as famílias. Eu gostaria que você orasse pela sua casa, pela sua família e decidisse hoje que a presença de Deus mude a história da sua família e da sua casa. Deus quer sim repetir um padrão na sua família, mas Ele quer repetir o padrão de bênçãos, de alegria e de uma vida vivida na presença de Deus. Convide hoje mesmo Jesus para entrar na sua casa, para que a presença de Deus possa mudar de uma história triste, de uma história de vícios, de uma história de discórdia, em uma história de paz, de alegria e de famílias cheias da presença de Deus. Que Deus te abençoe. O meu nome é Juliana, eu sou uma das colaboradoras do canal Lançando Sementes. Um grande beijo.